Bom dia a todos. Nos reunimos para o segundo episódio do Intercorporação Podcast, uma iniciativa da Unimed Central de Bens e Serviços, uma cooperativa que cuida das Unimed singulares. O tema de hoje é instigante e ocupa boa parte da atenção da diretoria executiva e dos conselhos de administração das singulares. As liminares, gente, e a judicialização da saúde e como que a Unimed CBS pode apoiar o jurídico com as soluções de apoio médico. Unimed CBS apresentando para vocês, nesse bate-papo, o nosso NatMed. É um prazer receber aqui nos estúdios, junto comigo, o amigo advogado Dr. Rafael Salviano, por quem tenho grande apreço e admiro as conquistas jurídicas que vem obtendo na defesa da boa medicina e dos direitos da Unimed Marília. E a Unimed Prudente também, fiquei sabendo. Dracena, desculpa, Unimed Dracena. Excelente, Rafael. Junto conosco ainda temos o Dr. Renato Faria, onde juntos concebemos o NatMed da Unimed CBS, e onde temos nos aplicado de forma bastante intensa e profissional no auxílio das Unimedes co-irmãs. Falar do Dr. Renato de forma imparcial é impossível, pois sou seu admirador, Dr. Renato, e amigo. Nos acompanha também e nos dá muito prazer a presença do Dr. Felipe Navarro, advogado do jurídico da Unimed Botucatu, que tem obtido também vitórias importantes nessas batalhas judiciais e utilizando das nossas soluções. Enfim, desejo a vocês boas-vindas e já abro os microfones para cada um de vocês, para suas devidas apresentações, seu mini currículo e as considerações iniciais. Começo com o Dr. Rafael. Dr. Rafael, fique à vontade. Bom dia, doutor. Bom dia, doutores. Doutor Renato, doutor Felipe. Obrigado pela oportunidade e obrigado por eu acho que essa iniciativa. Já faz 7 anos que eu trabalho com a Unimed Marília. Estou há 1 ano só na Unimed Dracena, mas a gente tem bastante contato. Já passamos por 3 diretorias praticamente e a gente tem bastante contato e vislumbramos a necessidade de que as Unimedes elas se unam realmente para que os produtos e os conceitos jurídicos, os conceitos médicos e as boas práticas, elas sejam levadas a todas as co-irmãs, porque eu acho que realmente o fortalecimento das Unimedes, ele só tende a fortalecer o próprio sistema e fazer com que nós tenhamos uma prorrogação e uma melhoria dos serviços da Unimed e dos resultados, principalmente os resultados jurídicos aí da Unimed Marília que me cabem. Mas nos fale um pouquinho da pessoa do Dr. Rafael. Bom, hoje o meu escritório é denominado APD e Salviano, né? Nós temos um escritório hoje que trabalha, como já disse, para a Unimed Marília, Unimed Dracena e outras empresas na região. Eu sou especialista em direito empresarial, né? Eu tenho a minha especialidade, na verdade, o meu mestrado é direito trabalhista, mas eu sou especialista em direito empresarial também. A nossa proposta inicial na Unimed Marília, ela veio na tentativa de modificar alguns conceitos que nós já tínhamos, né, que vinha sendo praticado na Unimed Marília. E aí a gente acabou entrando um pouquinho na administração, né, aliás, junto com a administração e alguns temas administrativos. E essa questão da negativa fundamentada, né, eu já conversei um pouquinho com o doutor aqui antes do nosso podcast. Isso vai ser um fato bastante interessante para a gente trazer. A gente, há 7 anos, a gente começou com essa iniciativa de tentar modificar os conceitos que eram levados ao judiciário, né? Eu costumo falar que quando a gente dá sempre o mesmo argumento, a gente traz sempre o mesmo argumento, a gente vai ter sempre a mesma resposta. E o objetivo foi realmente modificar o cenário que a gente tinha lá atrás. E aí a gente começou com essa interação junto aos médicos auditores, Dr. Leandro e outros médicos que diga-se de passagem, faz uma auditoria de excelência há muito tempo na Unimed Marília, e juntando esses conceitos médicos e jurídicos, a gente tenta traduzir um pouco daquilo que o médico coloca no papel para os termos jurídicos, para tentar, na verdade, trazer novos argumentos e possibilitar com que a gente tenha uma possibilidade de até evitar liminares, né? Eu costumo dizer no nosso escritório que a gente, além de tradutor, né, porque a gente traduz o mundo médico, os conceitos técnicos médicos,
para os conceitos jurídicos. Mas o nosso papel principal hoje, doutor, eu acho que os doutores concordam comigo, é tentar evitar a judicialização. A advocacia a advocacia contenciosa, que só correr atrás depois que o processo já acontecer, ela vai morrer em determinado momento. A gente tem que evitar com que o processo aconteça. E o objetivo, eu acho que é esse. Excelente. Doutor Renato, a sua apresentação, por gentileza. Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite, Leandro. Né? Eu tenho muito apreço também por você e admiração por tudo que você tem feito aí pela Unimed CBS. Vou tentar me apresentar rapidamente. Eu sou médico formado em 94 pela Unesp Botucatu, tá? Tenho especialização em título especialista, desculpa, em radiologia, diagnóstico de imagem e área de atuação em radiologia intervencionista e angiorradiologia, né? Atuo como coordenador da auditoria médica da Unimed Ribeirão Preto desde março de 99. Então, são 4 anos e meio, praticamente, aí, atuando nesse cargo, né? E há 2 anos e meio atrás, mais ou menos, 3 anos, a gente percebeu que estava havendo alguns problemas, estava meio afastado, auditoria jurídico e só demanda chegando. Então, eu chamei o jurídico, conversei e falei, vamos começar a atuar e trabalhar juntos, vamos tentar reverter alguns casos que pode ser que a gente consiga atuar tecnicamente. A gente começou a obter sucessos, né? Então, a gente conseguiu reverter casos de Spirasa, casos de TAV, na época que a TAV não tinha DUT. Então, esse sucesso fez a gente se aproximar cada vez mais. Então, hoje, todas as demandas judiciais que entram na nossa Unimed passam por mim. Aí a gente avalia, nós vamos para a briga, nós vamos fazer acordo, nós vamos fazer o quê, né? Então, esse é um ponto fundamental. E aí, essa concepção do NATIMED, junto com o Leandro, aqui na Unimed CBS, partiu dessas ideias conjuntas que a gente tinha, a gente podia conseguir ajudar as demais operadoras a ter sucesso também, tá? Perfeito. Doutor Felipe. Bom dia a todos. Agradeço aqui novamente a CBS, ao doutor Leandro pelo convite. É uma honra participar aqui dessa conversa com vocês, com o doutor Renato. Já conversamos bastante, né, doutor? Há alguns meses já. Doutor Rafael, é um prazer também conhecê-lo aqui. Eu sou advogado há 10 anos, cerca de 10 anos, e há 7 que eu atuo na área de direito médico e da saúde. Atualmente, eu estou no escritório Peresia 1 aqui de Botucatu, e desde fevereiro a gente assumiu o jurídico da Unimed Botucatu, tanto o jurídico interno, temos então 2 advogados alocados lá internamente, dando suporte ao administrativo e à diretoria da Unimed Botucatu, e temos o jurídico externo também, que dá suporte nas questões judiciais e dando apoio também nos NIPs lá junto à ANS. Tá? Hoje a gente tem enfrentado assim, um crescimento extraordinário da judicialização. Acredito que também é um reflexo nas demais Unimeds, especialmente aqui no estado de São Paulo. Enfim, tratar desse tema aqui que é de super importância, tanto em todo o sistema de saúde, né? Não afeta só os planos de saúde, mas todo o sistema sobrecarrega, que é justamente a judicialização da saúde e o impacto das liminares também nesse operacional. Perfeito. Eu trouxe o doutor Rafael aqui hoje para não ficar desequilibrado. Você está com um advogado aí ao seu lado, ô Renato? Eu trouxe um aqui para fazer o meu contraponto também. Mas isso mostra a importância que deve ser travada entre o operador de direito, o advogado, que trabalha em qualquer Unimed, e o corpo técnico médico, né, para a gente conseguir juntos. Não se trata de pegar o trabalho do outro, pelo contrário, ou dar menos-valia para o trabalho do outro. É fazer uma sinergia para que ambos profissionais, trabalhando junto, construir uma melhor solução para essas questões da judicialização da saúde, das liminares. É importante eu dizer que a Unimed CBS é uma Unimed de 2º grau, é uma cooperativa de 2º grau. Ela faz parte de todo o sistema Unimed, porém ela não é uma operadora de saúde. O DNA da Unimed CBS é trazer produtos e soluções para as Unimeds cooperadas e para os clientes do sistema Unimed. Temos vários produtos dentro da Unimed CBS, mas hoje vamos falar especificamente do NATIMED. Porque nós temos uma situação
dentro das questões jurídicas, judiciais, que eu vou pegar minha colinha aqui. Hoje nós temos mais de 520 mil processos judiciais tramitando. E a fonte é o painel de estatísticas processuais de direito da saúde, que está disponível na internet. 95% dessas ações são individuais. Em 2021, foram 700 mil sentenças. Em 2022, foram 807 mil sentenças. E a taxa de conciliação, pasmem, ficou menor que 10%. Sendo que a taxa de congestionamento tem uma média de 60%. Essa taxa de congestionamento, depois eu quero que vocês me expliquem, porque o que eu entendi é que taxa de congestionamento demonstra a demora de julgamento do sistema judiciário disso, né? Então, doutor Renato, a nossa missão hoje é mostrar que é possível que a medicina interaja de forma inteligente e produzindo resultados com os jurídicos das operadoras. Conte um pouco sobre isso e como foi a iniciativa da criação do NatMed dentro da Unimed CBS, as demandas que existiam, a necessidade de se padronizar as formas e as etapas de entregas da nossa área de medicina de auditoria. Da nossa área médica de auditoria. Na verdade, assim, o NatMed surgiu até a ideia, né, de conversa entre nós dois aí, bate-papos informais, né, e a gente percebeu que tinha essa demanda, eu passava algumas situações para você e vice-versa, e aí a gente falou, vamos tentar montar um núcleo, né, para que a gente possa oferecer serviços para as demais Unimedes, porque no dia a dia é muito difícil, às vezes, um médico isolado conseguir ter essas demandas e fazer um serviço de qualidade. E ele não consegue ter expertise em todas as áreas, né? Então, assim, com certeza. E a Unimed CBS, ela fazia, né, esses pareceres opinativos judiciais, mas ela fazia na forma de consultorias. E aí surgiu a ideia de formatar um produto que pudesse atender um maior número de clientes e com um maior padrão, não foi isso, Renato? Exatamente. Tanto é que o maior diferencial que eu vejo hoje no NatMed, em relação aos demais pessoas que fazem serviços semelhantes, é que, assim, no nosso corpo de pareceristas, é obrigatório ter ou uma pós em Direito em Saúde, ou uma pós em Perícia Médica, ou uma pós em Auditoria Médica, né? Então, a gente não tem no corpo médicos especialistas isolados, né? Então, assim, em situações especiais que a gente precisa de alguma, na área de, por exemplo, genética, a gente pega o apoio do especialista em genética da CBS e depois a gente converte isso num documento formal para o jurídico daquela Unimed contratante, como já tivemos com o Botucatu. Nós estamos, inclusive, com um caso recente com a Unimed Botucatu também, que eu precisei do auxílio de um auditor especializado em cirurgias de ombro, exatamente ele ir a fundo naquele caso para poder ajudar aquela Unimed desse tipo. Então, assim, o diferencial nosso é esse, a gente vai a fundo nas demandas, a gente interpreta aquela demanda judicial e discute com o jurídico frequentemente as possíveis saídas e possibilidades. Às vezes, melhor um acordo ou, não, esse aqui a gente tem que enfrentar. Então, acho que o maior diferencial que a gente tem são pessoas ultra especializadas que têm conhecimento da técnica médica / jurídica e o contato com o jurídico daquela operadora. Doutor Felipe, consegue me explicar essa questão da taxa de congestionamento? É isso mesmo a minha interpretação? A taxa de congestionamento é a demora que o processo vai ter para ser atendido no judiciário? É basicamente isso mesmo, doutor Leandro. Assim, quando um beneficiário, né, ingressa na justiça pedindo um provimento judicial, ele espera ter aquilo ali dentro de alguns meses. Mas aí, dada a complexidade das demandas, até mesmo o sobrecarregamento da justiça, né, por conta da judicialização, especialmente, da judicialização excessiva, especialmente, isso acaba levando muito mais tempo. E aí, um fator reflexo que eu entendo é justamente uma concessão de liminar de forma assim, atécnica completamente, justamente para poder dar aquela satisfação mais rápida para o beneficiário, né, que socorre à justiça, sabendo já o juiz que isso vai levar muito tempo para ser julgado. Então, para aquilo não trazer para essa demora não trazer um prejuízo para o beneficiário, o juiz acaba socorrendo disso. Dá uma liminar, satisfaz lá o pedido do beneficiário
porque essa demanda vai ser julgada daqui a 4, 5 anos em último grau. E como defender a liminar? Eu acho que para defender a liminar, a gente tem que pensar de forma mais abrangente, e aí eu queria ouvir o doutor Rafael, porque ele tem uma proposta até na fase administrativa, porque eu acho que nós temos que fazer pensar a construção da defesa de uma liminar, ela já tem que começar a ser construída e pensada na fase administrativa. Eu queria ouvir a ideia do doutor Rafael e depois queria ouvir vocês dois sobre a fase judicial da liminar. Quais são as ações que o jurídico e que o NATIOMED pode ter na fase inicial judicial quando entra um pedido liminar? Primeiro, doutor Rafael, por favor. Bom, doutor, complementando, eu acho, e trazendo talvez uma transversalização a respeito do que o doutor Renato falou e que o doutor Felipe trouxe também. Na verdade, eu entendi quando em algumas empresas que eu trabalhei, não só na Unimed, mas os setores eram meio divididos, né? A gente tinha, na verdade, algumas caixinhas. Então, temos a caixinha da auditoria, temos a caixinha dos médicos, temos a caixinha dos advogados, e isso a gente não tinha muita comunicação. A proposta, então, foi fazer justamente isso que o doutor Renato falou, que eu acho que é de suma importância. Tem que ter a conversa entre o médico e o advogado, né? O advogado, na verdade, não sei se o doutor Felipe vai concordar comigo, mas eu entendo o advogado como mero tradutor nesse processo, né? O advogado, ele traduz os termos técnicos médicos que são propostos pela auditoria, que são propostos pelos especialistas, e ele leva isso a uma linguagem jurídica para levar para o juiz e para dar a resposta ao beneficiário, né? O próprio Código de Defesa do Consumidor, ele traz o princípio da informação clara e adequada, né? Então, a Unimed, ela não pode simplesmente negar. A Unimed, as Unimedes e os fornecedores, né, a cadeia de fornecedores de serviço como um todo, ela não pode simplesmente negar um pedido, ela tem que discutir aquilo com o beneficiário. E a gente sentiu uma dificuldade um pouquinho grande no discutir isso com o beneficiário, porque o advogado, ele não tem, né, doutor, ele não tem o conhecimento técnico médico. Então, a gente começou a pegar esses pareceres médicos e transformar numa linguagem jurídica, né? E quando a gente não... Eu também sou um pouquinho chato nisso, porque às vezes volta a auditoria, né, doutor? Eu não consegui entender. Imagina se o advogado não conseguiu entender, o juiz não vai entender. Exato. E o beneficiário não vai entender. E aí a gente fala, doutor, muito bem, precisa me explicar, porque se eu não conseguir entender, eu não consigo traduzir, né? E aí a gente tem que ter essa interação mesmo, porque volta para a gente, volta para o técnico médico, né, para o auditor, e aí ele tenta explicar novamente, talvez de uma forma mais simplificada, porque a gente tem realmente uma dificuldade técnica em entender alguns conceitos médicos. E a negativa fundamentada, ela nasceu disso. Hoje a gente tem alguns, até escritórios, né, que são contratados... repete esse termo, porque esse termo aí vai vingar. São as negativas fundamentadas, né? A gente tem as negativas formais. Né? Tá. A negativa formal é uma negativa que era feita pelo próprio setor de regulação. E entregue para o beneficiário. No prazo de 48 horas, 48 horas. Hoje a gente tem 10 dias, mas em geral as negativas fundamentadas, elas são feitas em 48 horas na maioria das Unimedes, né? Okay. Pelo que eu venho acompanhando. Então, em 48 horas, simplesmente se fazia uma resposta falando: não consta da DUT, não consta do rol, está negado. Né? E essa resposta, na verdade, quando ela chegava ao juiz, o juiz falava: bom, peraí, a gente tem uma discussão se o rol é taxativo ou exemplificativo. Então, isso aqui, para mim, não funciona. Né? Tem outras discussões, nós temos que trazer conceitos médicos. Bom, e aí a gente foi juntando esses argumentos e colocamos num papel. Né? Hoje a gente tem um roteiro, propriamente dito, de negativo fundamentado. Então, às vezes, o próprio auditor, ele deixa de analisar algumas coisas. E doutor não, que o doutor lê bastante pontual nas coisas, mas a gente às vezes vem de fora alguns laudos, né? Que a oncologia, por exemplo, é feita de fora, a gente tem alguns laudos que não vêm daqui, e a gente não consegue esse acesso com o médico. Eu acho que a questão que o doutor Renato trouxe, ela é bem pontual por isso, ela é bem importante por isso. E aí a gente acaba questionando, eu não posso falar simplesmente isso, eu tenho que falar que esse medicamento ele é de uso domiciliar, eu tenho que falar que esse medicamento ele não se enquadra na exceção, né? Porque existem exceções. Alguns medicamentos, por exemplo, a operadora ela tem que fornecer aqueles que estão na DUT, mas também os oncológicos de uso domiciliar. Então a gente traz todos esses conceitos. É uso off-label? Não é. É tratamento domiciliar? Está na DUT? Não está. Por que não está na DUT? Não basta falar não está na DUT. Eu tenho que explicar para o consumidor que não se enquadra o caso dele na DUT. Primeiro explicar o que é DUT. Primeiro explicar o que é DUT, verdade. Primeiro explicar o que é DUT. Fazer essa construção como um todo. A construção da DUT ela é baseada no Conitec. Exato. Né? A ANS faz todo um estudo, inclusive com a abertura
a abertura para contribuição externa, Pública, não né? é, Renato? Chamamento público, isso. Deixa eu fazer o chamamento Hoje, a cada público. 90 dias, né, doutor, é reanalisado o rol, então diminuiu bem esse Na espaço. verdade, assim, a INS, ela nem mais é 90 dias, ela tem as reuniões dele já frequentes, ela abre, avisa que vai ter audiência pública, faz o chamamento. Deixa eu só fazer um acréscimo aí, Rafael, que é interessante. O que a gente tem feito? Depois dessa negativa fundamentada, muitos pacientes, assim, nos procuram via ouvidoria para entender melhor aquela negativa. Então, assim, a gente tem feito um papel aqui, pelo menos 2, 3 pacientes por semana, eu atendo pessoalmente junto com a minha equipe para explicar o porquê da negativa. Então, a gente explica tecnicamente, olha, vou contar um caso recente que foi pedido uma cirurgia de aorta torácica e foi pedido uma prótese customizada com 2 stents para tratar e tudo mais, uma senhora de 80 anos, a filha advogada, o genro 5º ano de medicina, aquela história toda, e eu expliquei para ela, falei, é simples, porque o que ele está pedindo, além de ser experimental, tem poucos dados em literatura, a prótese customizada, a ANS já entende que não deve ser coberta, e os stents que ele quer colocar na senhora, ele é um stent para as artérias ilíacas e renais, e não para as carotas. Ou seja, se esse stent quebrar ou entupir, a senhora vai fazer um AVC. Então, assim, a gente não pode, o corpo da Unimed não pode autorizar. Então, a senhora está sendo submetida a um risco desnecessário, sendo que a cirurgia clássica é peito aberto, né? Então, ela saiu dali satisfeita e falou assim, olha, eu saio daqui tranquila e não vou fazer nada. Então, e nessa parte, doutor, o que a gente faz nessa finalização, o ciclo de negativo fundamentado, ele é assim, doutor, a gente tem a entrada, né, na Unimed Marília, e a classificação. Algumas negativas ainda são formais, porque elas são muito simples. É um pedido de um, por exemplo, de um aparelho auditivo. Bom, isso daí a OPME de uso externo ao ato médico não vai conceder, ponto final. Então, isso é feito pelo próprio setor de regulação. Mas as outras negativas, elas passam por um ciclo. Então, entrou no ciclo, classificou, passa para o auditor, que aí vai para o doutor Leandro, para outros auditores. Quando o auditor deu o parecer, vai para o jurídico. E aí a gente tem todo o prazo já correndo. Então, o prazo corre junto da Unimed de Marília, a Unimed Dracena corre junto com o jurídico. Deu o start lá em cima, já corre todo o prazo. Para ninguém perder prazo, para não correr risco de NIP. Aí depois que passou pelo jurídico, aliás, passou pelo auditor, passa pelo jurídico, a gente faz essa tradução, volta para o médico assina junto com o jurídico. E aí depois, quem faz essa finalização, doutor, aqui em Marília, é uma assistente social. Então, a assistente social, ela chama, ela reserva, a Emily, doutor, que hoje ela faz. Sim, gente, isso daí é um nascedouro, é a incipiência de um produto também que a gente já está pensando em construir, que seria o núcleo de conciliação. E é diferente, as pessoas gostam muito que o auditor converse com o beneficiário, com o médico assistente. Não é missão do auditor fazer isso. A missão do auditor é verificar se o que está formalmente escrito em algum lugar e que é necessário ser cumprido, se está sendo cumprido ou não da forma que foi determinada, tá? Porque esse é o princípio natural dos processos de auditoria. Quando você faz uma auditoria ISO 9000, o que você vai ver? Você vai pegar os requisitos da ISO 9000 e vai ver se eles estão sendo cumpridos. Exato. Não cabe ao auditor da ISO 9000 conversar para tentar mostrar que não está tendo... Modificar o processo interno. Exatamente. Ele fala, está errado. Está errado, vocês têm uma não conformidade, vocês que precisam trazer o processo de ação corretiva. Vocês que têm que fazer a ação corretiva. Então, não deve ser o auditor que deve conversar com o médico assistente, nem com o beneficiário para conciliar. Quem deve fazer é um comitê de conciliação multidisciplinar, com a presença de um médico, tá? Mas um médico com diferente perfil que do médico auditor. Um médico de conciliação, primeiro, ele tem que ter a liberdade financeira de tratar acordos, tá? Por exemplo, ele pode ligar para o médico, ele tem que ter a liberdade financeira da diretoria executiva. Por exemplo, olha, um procedimento médico que o médico está cobrando 100 mil, se ele chegar até 50 mil reais, você pode fazer o acordo.
Então, esse conciliador, médico conciliador, ele não pode ser o auditor. Ele tem que ser um médico que tenha as mesmas características do médico da ouvidoria. Ele tem que ser empático, Imparcial. Ele não tem que se prender às regras, porque ele pode fazer acordo. Esse produto não tem cobertura, mas por liberalidade nós conseguimos chegar de tal maneira. Isso que você fez, Renato, mas eu acho que a questão tem que ser um produto específico, que seria um comitê de conciliação. Mas deixa eu dar um recadinho aqui. Unimed CBS. Unimed CBS é uma cooperativa que cuida das Unimed singulares. E conexão. Conexão é onde você estiver, Unimed, nós estaremos. Ok? Se vocês quiserem continuar no assunto, tudo bem. Para mim, eu queria ouvir o doutor Felipe sobre a experiência dele de liminares e de liminares aí na Unimed Botucatu, doutor Felipe. Como é que está a situação das liminares aí? Como é que são as suas tarefas aí? O que você tem feito? Bem, a situação das liminares aqui em Botucatu, apenas para os senhores terem uma ideia, a gente tem uma média de 5 a 8 liminares aí semanais, por semana. Semanais? Semanais. Não. Semanais, doutor? Semanalmente. Quantas mil vidas, doutor, perdão? São cerca de 100 mil, 120 mil vidas. É mais ou menos o mesmo número aqui, doutor. Mas semanal isso? Semanal. Porque aí vem de tudo, né? Vem medicamento, vem terapia, vem cirurgias, né? A principal demanda hoje aqui na Unimed Botucatu são pedidos relativos aos pacientes com transtorno do espectro autista. Renato, vamos fazer um benchmark desse número de liminares? Vamos fazer uma pesquisa aí? Vamos depois fazer com todas as 340 Unimedes. Continua, doutor Felipe. Pois especialmente aí no pedido de importação de canabidiol, né, um número muito grande, muito expressivo, relativo a esses pacientes. Tem pedidos de terapia, né, aplicação de protocolos ainda que não são reconhecidos pela ANS, reconhecidos sequer pelo CFM ainda, como aptos para fazer o tratamento desses pacientes. Né. Tem um grande número também de pedido de cirurgias pós-bariátricas. Nossa, estourou isso de uma forma assim... Nos últimos 3 meses, eu nem sei dizer quantas liminares chegam, entendeu? Felipe, aproveitando o que você falou da bariátrica, você viu a decisão do STJ falando que agora qualquer bariátrica tem que ser autorizada, mas que a operadora pode fazer junta médica. Na verdade, são as pós-bariátricas, né? As pós-bariátricas. A grande dúvida que eu tenho é o seguinte, né? Como é que você vai fazer uma junta médica de uma paciente, até passa a bola aí para o Leandro também, de uma situação dessa? Porque para você fazer uma junta, o ideal é fazer uma junta presencial com essa paciente, para definir, porque é um caráter estético ou funcional, né? Então, assim, em geral, as cirurgias bariátricas, os pós-bariátricos, não têm caráter funcional, né? Uma sobra de pele atrás do braço, isso não muda a função do braço, né? Então, assim, como é que vocês estão enxergando essa decisão do STJ, e o Leandro, como é que ele imagina que pode ser feita uma junta médica nesses casos? Nesses casos, a gente está tendo, né, um bom êxito para suspender essas liminares no tribunal. Né? Então, quando a gente recebia as liminares, a gente recorria e conseguíamos suspender, até mesmo por conta desse tema aí que estava para ser julgado pelo STJ e foi julgado essa semana. Daqui em diante, a gente ainda vai conversar internamente com a diretoria para estruturar essa comissão mesmo, né, para poder, porque assim, são pedidos reiterados diariamente quase, de cirurgia pós-bariátrica, e vai ter que basicamente manter um setor lá ativo para poder fazer essas respostas e fazer esses comitês, né. Doutor, a gente tem alguns casos aqui também, a gente não tem, eu acho que eu venho observando, doutor, que na verdade as demandas judiciais elas nascem em São Paulo, e aí elas vêm se alastrando pelo interior. Então o senhor passa pelas... Porque eu vou passar daqui a um ano, o senhor já está passando antes. Eu acabei percebendo isso quando eu fui para Dracena. Algumas questões que já são tratadas... eles migram geograficamente. Doutor, é interessante, porque eu vai acho... expandindo. É interessante porque eu acho que quanto mais longe de São Paulo, parece que demora mais a demanda judicial para chegar. Por exemplo, essa questão da internação domiciliar. Internação domiciliar há 2 anos aqui teve um boom. Eu estou tendo um boom agora em Dracena. Então ela parece que ela vai se distribuindo de acordo
acordo com a distância de São Paulo. Mas o que eu vi, essa decisão importante que o doutor falou, eu acho que a primeira coisa que precisa ser entendida, doutor, é que às vezes os médicos têm também a diretoria e a gente não tem uma fonte direta, né, doutor, de consulta. Mas às vezes a gente tem dúvida. A primeira coisa que eu acho que tem que ser colocado, doutor, vai ter junta médica se eu tenho divergência médica. Se eu não tenho divergência médica, eu não posso fazer uma junta médica, né? Então, o meu auditor falou, olha, essa cirurgia pós-bariátrica, por exemplo, ela é eminentemente estética. E eu consigo comprovar isso que ela é estética. Por quê? Porque não tá o grau de flacidez, por exemplo, dela, e tem algumas escalas, os doutores devem saber melhor que eu sobre isso, mas tem algumas escalas que a gente consegue verificar se o grau de flacidez é muito grande. E aquilo se vai ter, né? Um dos casos que levou o STJ também a discutir isso é que a pessoa, ela chegou a ter diversas feridas por baixo da pele, e aí, bom, isso não se refere só à estética, se refere à própria saúde dela, né? Quando a gente tem um médico auditor já falando que não, realmente ela precisa disso, porque isso está influenciando diretamente na saúde dela. E de forma transversa vai influenciar para a Unimed também, porque a gente vai ter que pagar tratamento para ela vai para o hospital, então vai aumentar o custo de todo mundo. Bom, aí a gente tem uma cirurgia que não é estética, uma cirurgia que, na verdade, ela vai influenciar diretamente na saúde e ela precisa ser feita. Se o médico falou isso para mim, eu não tenho como negar. Eu só vou fazer a junta médica quando o nosso auditor falou, não, eu discordo do médico assistente. E aí eu levanto a junta médica para um terceiro desempatador, né? Então esse eu acho que é o primeiro conceito que a gente precisa trazer. E aí, mas, assim... Rafael, deixa eu fazer uma interrupção rápida só da parte médica do assunto aí. Não sei se o Leandro concorda. Mas existem 2 artigos nacionais muito bons falando de abdominoplastia e outras cirurgias pós-bariátricas e que eu uso nos pareceres, e a gente conseguiu, assim, ter êxito nas suspensões dessas liminares, apesar da súmula 98 do TJ de São Paulo, a gente conseguiu, porque é o seguinte, tem um artigo muito interessante com 348 pacientes de abdominoplastia e que o autor cita que o ideal é você fazer a cirurgia pós-bariátrica, seja estética ou funcional, após 42 meses da cirurgia bariátrica, e não com 8 meses, 10 meses, 12 meses, como vem sendo pedido. Então, a gente mostra isso para o juiz. Mas, espera aí, juiz, há um trabalho nacional com N razoável, número de pessoas razoável, e que fala assim, 42 meses, porque o tecido conjuntivo tem que se adaptar. Ele vai voltar, né? Senão ela pode engordar de novo, e aí você já fez uma cirurgia. Então, ele fala isso. Outra coisa é o IMC. Você tem que operar com o IMC abaixo de 30. Alguns falam 32, outros 30. Então, assim, tem gente pedindo com IMC de 34. Então, a gente bate nesses artigos e fala assim, olha, tá aqui, tá errado, tá contra a literatura. Eu já tive pedidos liminares, recentes, no caso do Paraná, o médico estava em Tubarão, em Santa Catarina, e ele fez consulta virtual, com 8 meses ele pediu cirurgia. Como é que ele vai avaliar o tecido conjuntivo daquela paciente por consulta virtual? O juiz, logicamente, ele cancelou a liminar, né? Ele não deu a liminar nem a tutela de urgência e obrigou a perícia foi favorável a nós, tá? Perfeito, eu acho que é por aí. Respondendo de forma pragmática, falar alguma coisa? Fica à vontade. É só para trazer a memória aqui que o judiciário, né, ele tem disponível o NATJUIZ, né, que é um setor técnico do tribunal, que os juízes, antes da liminar, eles têm acesso a esse NATJUIZ, ele é composto por médicos também, que são capazes de aparecer assim, em dias para o judiciário, e mesmo assim eles não lançam mão disso, né? Isso é uma falha no sistema judiciário aqui, que eu enxergo de São Paulo, ou seja, apesar de ter disposição técnica, né, e de pessoal, né, recurso humano, para poder dar um liminar de forma técnica, de forma sólida, juízes abrem mão disso para satisfazer o pedido imediato, sem analisar esses pormenores, né? Doutor Felipe, foi por isso que nós criamos o NATMED na Unimed CBS. No NATMED e na Unimed CBS, nós nos antecipamos à falta de ação do juiz em solicitar o NATJUS. Já que ele não solicita o NATJUS, a parte operadora de saúde já traz um para ele. Já traz um parecer médico opinativo judicial construído sob toda essa técnica do NATJUS, entregue pelo nosso NATMED, conforme o Renato explanou inicialmente de forma compacta, e depois ele vai explicar melhor os 2 produtos que nós temos dentro do NATMED. Nós temos dentro do NATMED o parecer opinativo judicial, que ele se presta a fazer defesas
iniciais de liminares ou de tutelas de urgência e também nas ações onde já foi estabelecida e existe necessidade de caçar liminar. Necessidade de caçar liminar. Correto. Além disso, quando vencida a questão das liminares e determinado pelo juízo a perícia médica, nós dentro do NATMED também temos peritos médicos e auditores médicos com curso de perícia médica ou direito médico, com total potencial para construir os quesitos, participar presencialmente de uma perícia médica documental ou uma perícia médica presencial, tá? Porque as perícias médicas, obrigatoriamente, elas não podem ser por teleperícia. A teleperícia hoje não é permitida pelo Conselho Federal de Medicina. Necessariamente, elas têm que ser presencial quando envolve o ser humano. Elas não podem ser virtuais. A documental, por óbvio, não necessita, né? É uma perícia indireta, mas o nosso núcleo de apoio técnico da Unimed CBS, o nosso NATMED, substitui com muita competência o NATJUS, já prevenindo essa questão. E só respondendo ao Renato sobre a cirurgia pós-bariátrica, a RN 424, ela é clara, ela diz que o desempatador, o médico desempatador, que vai escolher se a perícia se a junta médica, veja bem, porque se fosse perícia não poderia ser à distância, ele vai determinar se a junta médica ela é presencial, se ela é mista presencial através virtual, através da telemedicina, ou se ela apenas documental. Então, quem vai determinar isso daí é o médico desempatador, RN 424. Então, não podemos interferir nessa escolha. E, óbvio, Renato, eu acho que esses trabalhos científicos, com crivo, de boa técnica, com N número de estudado bastante expressivo, tem que ser trazidos e levados em consideração. Eu acho que quando a gente fala sobre auditoria, fala sobre essas defesas técnicas médicas, o médico assistente ele passa por um processo de luto, porque a hora que ele começa a ver que o que ele quer está sendo obstaculizado de forma técnica, correta e legal, ele primeiro ele vive as fases do luto. Primeiro ele se revolta. O médico que fez isso não sabe nada, o auditor não sabe nada. Depois ele tenta barganhar. Olha, e se a gente fizesse assim? Até que ele entra na fase de tristeza, que ele vê que não tem mais reação, e depois na fase de aceitação. Aí você... assim é muito comum, você começa a manter um padrão de conduta ética, legal, científica, e você vai para o embate, sempre com os argumentos nesse nível. E aí a tendência é a acomodação, porque uma das duas partes vai ter que se acomodar, vai ter que ceder, não tem jeito. É mais ou menos o que acontece quando o paciente recebe o diagnóstico de câncer, né? Ele tem as várias fases, né? É o que você está falando, o médico assistente também tem. Deixa eu aproveitar e fazer um gancho e fazer duas perguntas para o Felipe, que eu acho que é importante. Só um minuto que o Renato... tá bom. O Rafael queria falar uma coisa. Felipe, eu não consegui te ouvir bastante hoje. Eu quero espremer você, menino. Eu vou espremê-la agora. Eu acho que só queria colocar, doutor, que é tudo casado, né? O que a gente está falando realmente num sentido só. E eu acho que está fragmentado. E essa ideia dos produtos que o senhor trouxe, que o doutor Renato trouxe, elas estão tentando juntar tudo isso, né? Porque, assim, não existe um processo que não nasça de uma negativa administrativa. Né? Existe uma negativa, tem que existir uma negativa. Se não teve negativa, não tem interesse de agir, né? Não vai ter processo. Mas eu acho que isso ficou fragmentado e está sendo juntado. E esses produtos eu acho que eles são importantes por isso.
E o que o doutor falou, né, da questão de ser ou não estético, esse é o argumento que a gente tem que ter. O argumento que simplesmente a gente via antes, né? Ah, não, nega porque é estético. Tudo bem, doutor, mas me explica por que é estético, porque eu tenho que explicar para o juiz por que é estético. Então tem graus, tem estudos. O senhor falou, né, doutor? Eu tenho 2 estudos que são extremamente importantes para a medicina. O juiz ele tem que entender que esse estudo importante para a medicina tem que guiá-lo na decisão. Você sabe que eu fiz uma defesa, mas foi numa ação trabalhista sobre dano estético. E eu tive que ler sobre Michelangelo, porque quando você fala sobre estética, você tem que saber o que é belo primeiro. Sim. Diferenciar o que é belo e o que é repugnante. Porque quando você fala em conceituar, né? Isso, você tem que conceituar. E o estético eu não gosto, estético eu não gosto, não é feio, tá? E não é repugnante. Eu não gosto. Eu posso não gostar do meu nariz. E eu quero mudar? Você tem direito? Lógico que tem. Vai lá privadamente, contrata um médico, faça a tua cirurgia estética, não há problema algum. Agora, se é repugnante, e aí entra na questão que você falou, veja bem, uma mulher com uma mama grande, cheia de feridas, com odor fétido, é repugnante? Sim, é repugnante para ela se apresentar numa vida íntima, tá? Opa, isso extrapolou a questão estética. Ah, mas ficou meio assim, meio... aí já eu não gosto, tá? Eu acho que só para deixar o doutor continuar aí, mas eu acho que a gente traz um pouquinho do sistema de Luhmann. Na verdade, Luhmann ele trouxe um sistema, né, a teoria dos sistemas, na verdade, de Luhmann. Ele fala assim, existem vários sistemas, né? Quando a sociedade ela saiu do amálgama social, que era na época do obscurantismo, né? Quando a gente veio para a luz, né? E as ciências nasceram de verdade, a gente já tinha ciências, mas tudo ali muito junto, né? Então quem mandava era o Estado junto com a igreja, então a gente tinha um amálgama social que ele fala, era tudo junto. Em determinado momento, a gente saiu do tempo das sombras e veio para o tempo da luz, né? A gente teve uma revolução. Quando a gente tem essa revolução, a gente sistematiza tudo. Então divide, o Estado é laico, né? O Estado não tem mais, a religião não manda mais, o Estado que manda, a religião, e a gente tem o direito, né? A política, a medicina. Então esses subsistemas, eles se especializam. O problema que ele traz, e eu acho que é isso que a gente está tentando concretizar e tentando minimizar, é que os sistemas eles não se conversam. Na verdade, eles se conversam, né? Mas eles não conseguem muito se entender, porque um tem uma linguagem e outra tem outra. Quando a gente pega e traz a medicina, os conceitos, a padronização, que o senhor falou, o doutor Renato falou, que a gente padroniza as coisas e a gente consegue conceituar, e o outro sistema, que é o sistema jurídico, consegue entender a mensagem do sistema médico, a gente consegue fazer com que o sistema jurídico pense de uma outra forma e mude isso. Eu acho que a beleza da coisa e o sistema, né, que os senhores estão implementando é isso. É fazer com que o médico ele consiga explicar para o advogado e o advogado consiga explicar para o juiz. Né? Esse é o grande desafio, né, doutor? Esse é o grande desafio, porque a gente tem as especializações dos sistemas hoje, né, doutor? E a gente não consegue levar isso para o juiz. Quando o doutor fala, olha, o juiz ele não entendeu. O juiz ele entendeu porque a gente não conseguiu explicar. E às vezes a gente não conseguiu explicar porque o juiz não está aberto à explicação. Mas a gente também não entendeu, a gente não conseguiu explicar. Ou seja, a gente automatizou uma resposta. Eu acho que o grande desafio é esse, a gente tentar não automatizar, a gente tratar aquele caso como... É óbvio, tudo que é padronização é muito bom, né, doutor? Eu no meu escritório falo, gente, tem que passar por todos esses processos. A gente tem que ver tudo isso. Se o médico não viu, não tem problema. A gente está aqui para rever, né? Obviamente não a parte técnica, mas a parte daquilo que tem que ser analisado. E aí, a gente sistematizando isso, a gente consegue fazer com mais tranquilidade essa transição entre as linguagens. Unimed CBS, uma cooperativa que cuida das Unimed singulares. Conexão. Onde você estiver, nós estaremos. Ô, Leandro, deixa eu fazer algumas colocações importantes que eu queria ouvir. Isso, provoca o Felipe, que eu ouvi pouco, Felipe. Em alguns pontos, assim, né? Eu vou jogar algumas situações. Primeiro, depois que coisa se esquecer, a gente volta a lembrar. Eu anotei aqui. Então, primeira coisa, é comum a gente ver que mesmo com o Natijus favorável a uma operadora, o juiz decide contra a operadora. Isso, para mim, é uma coisa que me incomoda, né? Existe, querendo ou não, um parecer da operadora desfavorável ao medicamento, o Natijus foi desfavorável e o juiz mantém a liminar. Eu tenho um caso aqui de um medicamento de 22 mil por mês, tá? E a gente já tentou, fomos desembargador e manter.
Então, esse é um ponto que eu queria que você falasse, se você vê assim, uma chance de futuro ou de mudança, né, no TJ, em especial de São Paulo. A outra coisa que eu entendo, eu dou aula em pós-graduação de Direito Médico, em 2 pós, e eu sempre instigo os alunos, né, que são advogados. Por que o judiciário ele não utiliza aquela prova técnica simplificada que já está prevista no CPC em 2015, né? E existe isso aí. Então, um caso que é só documental, por que não se pede essa prova técnica simplificada, né? Essas são 2 perguntas, e aí eu vou jogar uma situação, só fazer um parênteses aqui, Rafael. Eu tive 2 casos esse ano que não houve negativa, tá? Os pacientes entraram, um foi um caso do Ridsplan, que é um medicamento oral para AME, que não houve negativa, já veio a ação, tá? E ontem nós recebemos um caso de uma cirurgia para ser feita em São Paulo também, que não houve negativa e já veio a ação e a liminar, sem negativa, tá? Então são dois casos interessantes. E por fim, Felipe, fala um pouquinho para nós dos casos que a gente fez no NatMed para vocês, como é que você acha que ajudou esses casos? Você acha que te ajudou na sua petição de defesa, na sua resposta de defesa daqueles casos? Só para responder essa primeira pergunta, Renato, eu acho que passa principalmente por uma cultura judiciária, né? Especialmente na comarca que a gente está alocado aqui, onde a gente faz os trabalhos. Para o juiz passarem a aceitar e receber esse documento técnico, esse documento que vem do NatMed, ou até mesmo do NatJuiz, de uma forma, entender aquele documento como um documento técnico, né? Não porque foi produzido por uma Unimed, né, pela CBS, ou por um outro médico, né, que isso não deve ser utilizado. E a gente tem feito esse trabalho aqui em Botucatu, né, nas comarcas vizinhas, de conversas com o juiz, né? Então, sai uma liminar e a gente tem um parecer que não é favorável ao beneficiário, a gente faz o pedido de reforma da liminar, de revogação da liminar, em uma conversa, pede ouvido com o juiz, né? A gente vai lá e despacha com o juiz para mostrar a ele, porque simplesmente botar isso numa petição e juntar no processo, ela vai estar lá para os fins legais, mas para o juiz ler aquilo e compreender porque aquilo ali não é indicado para o beneficiário, a gente precisa de se esforçar mais, né? Então, a gente tem feito esse contato diretamente, a gente está, inclusive, tentando implantar assim, de forma embrionária ainda, essa negativa fundamentada que o doutor Rafael trouxe, né? E alguns juízes aqui em Botucatu já estão permitindo a gente fazer isso antes de dar uma decisão liminar, né? Então, eles fazem consulta própria à Unimed Botucatu, na verdade, sobre um parecer técnico, eles pedem um parecer técnico, e a gente junta isso no processo para dar um embasamento. Já é algo embrionário ainda, mas é algo que já é um efeito que a gente está enxergando no judiciário aqui dessa região, tá? Um efeito positivo. E dos casos que a gente trabalhou junto, Renato, que estamos trabalhando junto, né? Tem alguns outros aí, hein? Vários outros ainda pendentes. Assim, a principal mudança que eu passei a enxergar quando a gente passou a utilizar esses pareceres opinativos aí da Unimed CBS é que quando vem uma resposta, né, vem uma réplica, por exemplo, vem a resposta do autor, né, do beneficiário à nossa defesa, ela passa a ser uma réplica genérica, né? Então, ela antes, né, um pedido que é enfático, que mostra que a Unimed está errada, ou que tem que liberar o medicamento ou o tratamento por A mais B, quando a gente traz um parecer opinativo de forma sólida, de forma fundamentada, isso acaba tirando a base do pedido quando é um pedido sem fundamento, né? E é justamente nisso aí também que a gente passa a discutir em segundo grau, né, em recurso, uma forma de suspender o efeito da liminar ou até revogar a decisão liminar, né? A gente tem feito, inclusive, de cabeça aqui, viu, Renato? Você me lembra de mais algum? A gente já teve especialista ortopedista, cirurgião de ombro, geneticista, ginecologista, obstetrista, mastologia, parte de um corpo estranho, né? Exatamente. Pneumologia e pediatria. Pneumopediatria. Então, já tivemos vários casos. 2 casos de pneumopediatria, né? Pois é. Então, assim, o que eu preciso, eu me socorro do Renato. E o Renato é fantástico. Ele compra a briga, viu? Ele compra a briga. A Unimed até domingo, né? Tem essa característica. Domingo não, a gente eu troca mando mensagem sábado de noite, domingo de manhã, a gente está trocando mensagem. Aí é que fica bom o relacionamento, viu? Doutor Felipe, dizem que quem gosta de auditor e de perito é mulher de auditor, filho de auditor, pai e mãe de auditor. Só. E olhe lá. O advogado não tem nada a ver, né?
O que você Ninguém acha vai da prova gostar. simplificada, você e o Rafael? Vocês acham que tem espaço para ela começar a entrar e ser pedido antes de uma perícia? Num caso apenas documental? Doutor, assim, essa questão que o senhor colocou, por exemplo, dos 2 pedidos que vieram sem ter uma negativa, tá? Isso daí, na verdade, doutor, conceitualmente, e eu tenho certeza que o doutor Felipe já tem sucesso em algumas questões como essa, já demonstrou a qualidade técnica que é indubitável, mas não tem interesse de agir, doutor. Na verdade, o processo, para você mover um processo, você tem que ter 2 elementos hoje, né? O interesse de agir e a legitimidade. A legitimidade a parte tem, mas o interesse de agir ela acaba não tendo porque não houve uma negativa. A gente ganha algumas ações aqui, doutor, quando a pessoa entra direto sem pedir para a Unimed, porque a gente fala, doutor, eu nem neguei, como é que ele entrou com a ação? Então o senhor tem que pagar, o senhor tem que condená-lo a pagar os honorários para o advogado e pagar as custas processuais, porque eu nem neguei, né? Eu não tive nem oportunidade de negar. De analisar para De negar ou analisar não. para negar, né? Ou não. Então, tudo bem. Às vezes no processo a gente já fala, tudo bem, se eu tivesse analisado, eu ia negar do mesmo jeito e continua o processo. Mas em algumas, principalmente em transtorno do espectro autista, depois da 539, da resolução 539, a gente não nega mais. Né? Se é reconhecido pelo conselho, uma coisa que a gente nega, não é reconhecido pelo conselho. A resolução 539 ela veio como uma bomba, né, doutor? O doutor falou das questões do transtorno do espectro autista. Ela veio como uma bomba porque ela falou, tem que liberar tudo aquilo que o médico disse que é para liberar. Bom, peraí, sem limite, né? E aí tem aquela ação civil pública federal sem limite. Bom, então não posso fazer nada. Posso. Uma resolução, e aí hierarquia normativa, uma resolução ela não pode contrariar a lei. A lei 9656 fala que eu não sou obrigado a dar método que é experimental. Então aí eu nego. Fora isso, a gente não nega. E quando o advogado começou a entrar aqui em Marília, um advogado específico, ele começou a entrar e falar, não, a Unimed está negando e está limitando a sessão. Não, a gente não faz isso. Doutor, ele não tem interesse de agir porque eu nunca neguei. É mentira dele que ele está fazendo isso. E a gente trouxe para o juiz e o juiz hoje sabe que a Unimed não nega, né? E assim, doutor, a segunda questão que o senhor colocou, perdão... Parecer técnico simplificado. O parecer técnico simplificado, doutor, eu tenho um pouquinho prova técnica, né? Eu tenho um pouquinho de medo, porque a partir do momento que a gente concorda com o parecer técnico simplificado, a gente não sabe o que vem de lá. Quando a gente tem uma perícia mais complexa, que aí junta, né, o assistente técnico, que é o segundo produto da CBS, a gente tem uma discussão um pouquinho mais elaborada. Se eu concordo com o assistente técnico simplificado, eu vou ficar na mão dele. E aí ele dá um parecer técnico, eu não consigo muitas vezes. Não tem mais como... Eu não tenho mais como bater, eu não tenho mais como contestar. Por isso que eu fico um pouquinho de medo, né, doutor? E a questão do Natijus, eu entendo assim, excelência, doutor, o Natijus, ele nasceu para as excelências, né, para os doutores, para os juízes, eles poderem tirar um pouquinho do peso da carcaça dele de uma decisão que às vezes vai levar ou não à morte, né? E quando o advogado, o doutor Felipe sabe bem disso, quando o advogado ele entra com a ação, o que ele fala? Ele fala, não, vai morrer se não der. Mas, doutor, vai morrer? Não tem risco, não tem risco nenhum. Ele não consegue apresentar, mas ele fala que é preciso. E o juiz, ele fala, bom, eu vou dar, porque eu quero tirar da minha mão isso daí. Eu não quero que essa pessoa morra no meu gabinete, né? Não, a decisão não foi minha. O Natijus nasce para isso. O Natijus nasce para falar, doutor, você não precisa mais decidir sobre vida ou morte. Eu já tenho um estudo científico, o próprio Tribunal de Justiça está trazendo isso para você. Já determino que não é urgência e emergência, você pode ficar tranquilo, analisar isso daí, no correr. Tira o peso das suas costas. Você pode negar, porque você já tem base científica para negar. O problema é o seguinte, doutor, é uma mudança de cultura, e toda mudança de cultura, ela demora. Deixa eu fazer 2 colocações agora, que eu acho que a gente já deve estar quase próximo do fim, não sei, o Leandro... Não, a gente tem horário para começar, Renato, não tem horário para terminar, não, fica então, tranquilo. Tá. São 2 colocações... É um papo muito gostoso. Interessante. Uma sobre a musicoterapia e depois eu vou tentar explicar direitinho como é que vai funciona o Natimed hoje, tá? Mas, assim, da musicoterapia foi um assunto muito interessante que eu e o jurídico interno, nós desenvolvemos uma negativa padrão. Por quê? Se você for olhar o parecer da ANS, ele fala o seguinte, que tem que ser em ambiente ou de serviço de saúde. Musicoterapia você não encontra praticamente em serviço de saúde. Então, começa por aí. Não tem profissional de saúde que execute a musicoterapia. E outra coisa que a gente coloca é que os conselhos das 4 terapias básicas, vamos falar assim, psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia, nos conselhos delas não existe a musicoterapia como área de ação. Então a gente fala o seguinte, a gente nem na formação. Se você pegar a formação acadêmica, você não tem na academia, essas matérias né? não faz parte do currículo. Então, hoje a nossa negativa é fundamentada nesse sentido. Não existe profissional que o conselho aprova e não existe
serviço de saúde capaz de fazer isso aí. Tá? E agora eu vou falar do NatMed especificamente. Né? Então, a gente concebemos em várias reuniões o produto, e ele é um produto que inicialmente tem esse parecer técnico opinativo, que ajuda, às vezes, numa liminar, na maioria das vezes é em cima de uma liminar, né, que chegou, ou de uma ação que já correu e já não teve liminar, foi uma ação de um erro médico. Então, a gente faz um parecer inicial para ajudar na defesa, como o Felipe falou. Então, esse vamos chamar assim, a parte 1. E a parte 2 já é quando realmente o processo está instalado e vai ter uma perícia, já foi definido uma perícia. Então, a gente revê o processo entre o que foi dado inicialmente e agora, lê todo o processo de novo, faz os quesitos, e a etapa, vamos chamar assim, 2A. A etapa 2B é a ida na perícia presencialmente, quando ela for presencial, e por fim a 2C, vamos chamar assim, seria a parte do pós-perícia, né? A parte depois que a gente recebe o laudo pericial, a gente vai avaliar, ver se tem alguns pontos para ser feitos quesitos complementares. Então, a gente fez em etapas... Feitas as impugnações necessárias também. Isso, exatamente. Necessárias impugnações. Então, são 4 etapas. Então, a etapa 1 é um parecer técnico, que é o mais robusto para ajudar o advogado nessa defesa, e depois a parte mais pericial como assistente técnico. Tá? O que a gente vê que isso é importante, porque é muito comum as Unimedes menores, às vezes o corpo de auditores é reduzido, e muitos deles são generalistas, né? Então, o que a Unimed CBS oferece é exatamente isso, são pessoas mais especializadas com as formações que eu disse no início, né? Que tem que ser obrigatoriamente ou ter pós em direito médico, eu tenho essa pós em auditoria que eu também tenho, e a pós em perícia que o Leandro tem e os outros colegas que participam também têm, né? A gente tem outras 2 pessoas importantes de peso que participam, então eu vou falar o nome das pessoas, que é a doutora Silvia Jardim, que é uma cirurgiã e ela tem todas as qualificações e é uma delegada do CRM, e o doutor Hermes Fonseca, que é o docente aqui da Medicina Legal da USP Ribeirão, e que ele além de ser ginecologista obstetra, ele tem medicina legal, né, a pós-graduação em medicina legal, e é advogado bacharel em direito, né, não é advogado, ele é um bacharel em direito. Então, é uma pessoa muito experiente, né, o Felipe até comentou antes, né, que o trabalho do Hermes na parte de ginecologia e obstetrícia é fantástico. Né? Fantástico. Acho que já trabalhamos em 2 processos com o Dr. Hermes. O parecer que ele apresenta, os quesitos que ele apresenta, assim, na minha forma leiga, né, de advogado, olhando para o parecer médico, mas é uma linguagem tão acessível que eu leio, não tenho dúvidas. Entendeu? E isso também, com certeza, facilita a vida do juiz lá quando for julgar o processo. Né? Os quesitos também são completamente exaustivos, então não tem como o perito judicial fugir daquilo, nem o juiz, né, se ele fugir daquilo ali, certamente vai levar uma modificação da sentença. O doutor Hermes é recomendadíssimo. Excelente. Unimed CBS, uma cooperativa que cuida das Unimedes singulares. Conexão, onde você estiver, nós estaremos. A questão que se coloca agora, que pouca gente discute, Renato, Felipe e Rafael, aliás, conversamos isso mais cedo, Rafael, ninguém discute muito, o juiz não discute muito, quem paga a judicialização da saúde finalmente? É o beneficiário que ele vai pagar com o aumento das mensalidades? É o cooperado, falando no sistema cooperativo, que ele, quando tem que repatriar dinheiro para sua cooperativa que está em dificuldade financeira e que é comum hoje, tá? A cooperativa de dificuldade, ele acaba desistindo de ser cooperado, ou é a própria instituição CNPJ, a cooperativa, que vai para uma situação de insolvência por conta do desequilíbrio completo do atuarial dela. Porque, veja bem, a entrada de dinheiro de uma cooperativa Unimed só se dá por meio das mensalidades. Ela não tem outro tipo de faturamento. O que mantém uma cooperativa médica, uma Unimed, são as entradas de mensalidades. E se eu gasto mais do que eu aporto de mensalidades, ou eu vou buscar esse dinheiro que falta nos cooperados, levando ao desinteresse dos cooperados, ou vou entrar em insolvência. O que vocês acham em relação a isso? Quem paga a judicialização
de verdade? Eu acho que é a sociedade, doutor. Eu me perdi, eu acho que é a sociedade. Porque, assim, o que o juiz ele costuma entender? Bom, aliás, a gente tenta até explicar o contrário, mas o que os juízes entendem? É uma empresa particular vai pagar. Eles não entendem que, no final das contas, quem paga é o próprio beneficiário, né? A gente tem um plano empresarial e, pelo que eu vejo, 50% a 65% da carteira das operadoras, doutor Renato, doutor Felipe, doutor Leandro me corrija se estiver errado, mas eu entendo que é mais ou menos por isso, é empresarial. Bom, no plano empresarial não tem muito o que fazer, né? E é isso que a gente precisa demonstrar para o juiz, eu acho, em algumas situações, doutor. A gente tem que demonstrar para o juiz que, no final das contas, o ano que vem, quem vai pagar esse aumento é o próprio beneficiário, né? Quando o plano é empresarial. Porque aí a ANS, ela não regula, ela não vai, no ano que vem, impor um aumento unilateral. A gente vai negociar com a empresa. E os doutores sabem disso, que chega em alguns anos, a gente tem uma acumulação, às vezes, de negociações, e no final das contas, a gente tem que impor um aumento de 50%, 60%. Quando isso vai para o judiciário, eu tenho uma ação, que eu posso dizer concretamente, que foi aplicado os 58% e foi mantido, né? Não foi considerado ilegal. Por quê? O aspecto econômico-atuarial foi comprovado no processo. Comprovou-se que tinha que ter esse aumento, porque senão não tinha equilíbrio econômico-atuarial. E o juiz ele não entende isso, né? Eu acho que é outra missão, né, doutor Felipe, que a gente tem que levar ao judiciário olha, doutor, alguém paga, né? Alguém vai pagar. E não é só o beneficiário da Unimed, doutor, que é isso que o juiz tem que entender. Porque se a gente tiver aqui, a gente tem 95 mil vidas aproximadamente na Unimed Marília. Se a gente tiver um problema com a Unimed Marília e vier fechar as portas um dia, que Deus me livre, não gostaria nunca que isso acontecesse. Claro que não, nós estamos... Mas se a gente tiver... Temos solidez. Se a gente tiver um problema um dia com uma Unimed dessa, 95 mil vidas, vamos supor que 30% das vidas não consigam migrar para outro plano de saúde. A gente vai colocar mais ou menos 27 mil vidas no SUS. O SUS fale. O SUS não tem condições de tratar isso. A gente sabe disso. Porque quando uma operadora ela deixa de atuar e ela perde, estou falando, é óbvio que 70% mais ou menos da carteira vai ser repassado para outro plano de saúde, né? O outro plano de saúde consegue absorver, a outra operadora consegue absorver. Mas esses 30% eles vão para o SUS e o SUS não tem condições de tratar disso. E o SUS não vai aumentar a entrada de dinheiro do SUS porque essas pessoas não foram. E nem a oferta de serviço. Não vai. E aí a gente tem uma falência múltipla. E é isso que a gente tenta, às vezes, trazer para o juiz. Doutor, o senhor prejudicar a Unimed, o senhor está prejudicando primeiro o beneficiário que vai pagar isso lá na frente. De alguma forma, se for o plano empresarial, ele vai pagar, às vezes de forma até direta. Né? Segundo, a própria pessoa que não tem plano de saúde, que está na fila do SUS, ela vai ter um aumento de espera para diversos atendimentos, porque vai ter gente que vai migrar para o SUS. Né? Tem gente que não vai conseguir pagar. Então o juiz ele tem que entender isso de alguma forma, o judiciário ele tem que entender isso. Bom, a gente não tem só um colapso no sistema, quando a gente tem um colapso no sistema de saúde suplementar, a gente não tem só um colapso no sistema de saúde suplementar, a gente tem um colapso no sistema de saúde pública, porque parte dessa a parcela dessa população não vai conseguir. Concordo completamente, doutor. E eles têm que ter essa maturidade, é difícil a gente trazer isso, né? Porque, deixa eu colocar duas situações interessantes aí. Mas me fala sobre quem paga a judicialização. Não, então, vamos lá. Nós tivemos um caso bem enfático aqui na cidade de uma solicitação de um Inspirasa, né? E antes do Inspirasa entrar no rol e tudo mais, tá? Um caso já há mais de uns 5, 6 anos atrás. E a nossa tese foi exatamente o mutualismo. Ó, vai prejudicar os demais clientes da Unimed, os demais beneficiários. E o juiz aceitou essa tese. Ele indeferiu a liminar, e aí a família teve que fazer vaquinha, né, virtual e vaquinha na porta, em semáforos e tudo mais, tá? Porque o juiz entendeu que o mutualismo é importante. E eu tenho uma decisão recente, de 1 mês e meio atrás, muito interessante, que se baseia nisso aí também. Foi solicitado aquele medicamento que vamos chamar assim, preventivo de enxaquecas, né? Então, ele tem um nome difícil, não vou citar aqui, mas ele é um preventivo para enxaquecas. E eu fiz uma defesa para o juiz e falei assim, peraí, né? E aí subiu para o TJ. Inicialmente tinha sido dado liminar aqui na cidade, foi para o TJ. E o juiz do TJ concordou com o que eu estava falando. Ele falou assim, veja bem, primeiramente, eu não tenho que pagar prevenção, porque a prevenção, diante de uma gravidez, é o anticoncepcional. Quem paga o anticoncepcional oral em casa é o paciente. Então, eu não tenho que pagar a prevenção de uma enxaqueca. Outra e coisa... não paga vacina também, por isso que as operadoras não são obrigatórias pagamento de vacina. Agora, tudo bem, entrou uma DUT de anticoncepcionais aí, porque foi aprovado pelo CONITEC, então, pela lei 14.037, alguma coisa assim, foi obrigado ela a entrar. Mas, assim, só para terminar esse caso da cefaleia, o juiz decide o seguinte, esse caso é um típico caso que tem que ir para o SUS.
Por quê? Porque se ele é preventivo, o Estado tem que fornecer. Você imaginou quantas pessoas têm enxaqueca dentro de uma Unimed? Se a Unimed tiver que pagar um medicamento que tem um custo aí 2 a 3 mil reais por mês, essa Unimed quebra. Então o juiz falou assim, não, esse medicamento tem que ir para o Estado. O próprio juiz fala isso na conclusão da suspensão da liminar. Então, achei bastante interessante isso aí. Doutor, se eu puder fazer um parênteses só, antes de continuar, que eu acho que é importante essa questão que o doutor colocou. Eu acho que tem duas coisas que o juiz tem que entender. Eu não posso pagar Neosaldina, doutor. Né? Tem remédio caro e remédio barato. Porque se eu tiver que pagar todos os remédios do beneficiário, muda. A gente tem um contrato acessório, né, que é regulamentado pelo Ministério da Saúde, que pode fazer um contrato acessório e a operadora ela pode vender. Então, eu também demonstro isso na negativa fundamentada. Olha, não tem contrato acessório de pagamento de medicamento. Então, eu não posso pagar um medicamento que é de uso domiciliar. Mas uma questão prática, doutor Renato, que eu trouxe para o judiciário quando a gente teve também esse caso, é Espiranza, né? Espiranza, o doutor falou e eu não consigo reproduzir. Muito bem, mas assim, o que a gente falou, doutor? Para ser prático, porque quando eu comecei a falar com o desembargador, que foi o que cassou a liminar, eu fui despachar com ele, doutor, ele falou assim, eu falei para ele, doutor, esse medicamento ele vai custar 4 milhões e 500 no ano. A reunião estava marcada para 5 minutos. Ele ficou 8 minutos me dando bronca. 8 minutos falando, não, é um absurdo você trazer isso para mim, porque eu tô falando de vida e você tá falando de dinheiro. Eu falei, doutor, no final disso, né, esperei ele desabafar. Falei, doutor, não é esse o caso. O que eu tô querendo dizer pro senhor é que é o seguinte, nessa empresa, desse beneficiário que pediu isso para a Unimed, a gente tem 14 mil vidas. Se o senhor pegar, dividir esses 4 milhões e 500 que vai dar no final do tratamento, o ano que vem essas pessoas vão ter que pagar uma mensalidade a mais. E tem gente que não vai conseguir pagar porque o senhor tá pegando o chão de fábrica, o senhor tá pegando o alto nível da empresa. Eu não estou falando que o senhor agiu errado porque o valor do medicamento é alto. Eu estou falando que o senhor agiu errado porque o senhor puniu a coletividade. Porque o senhor não considerou a coletividade que está seguindo as regras, porque tem gente que segue regra. Exatamente. E essa pessoa que não segue regra, ela está sendo beneficiada e os outros estão sendo prejudicados. É prejuízo da coletividade. É direito econômico. Aí a gente o senhor tratou, doutor Renato, de uma forma bastante pragmática do direito econômico. É direito econômico isso. Doutor, o que o senhor está fazendo é prejudicando a coletividade em nome de uma pessoa que poderia... E assim, é uma outra questão que eu bato muito, doutor. Não sei se o doutor Felipe bate também. Esse mesmo medicamento, esse mesmo tratamento que seria 4 milhões e 500 para o mundo privado, para o público ele é 800 mil. Se a indústria farmacêutica ela vende para o SUS por 800 mil, ela já está tendo lucro. Não está tendo prejuízo. Ela não está tendo prejuízo. Aí no mundo privado, porque não tem uma regulamentação sobre isso no Brasil, no mundo privado eu vendo por 4 milhões e 500 mesmo tratamento. Então assim, vai falir. Doutor Felipe, suas considerações? Vai falir. Perfeita colocação, viu, doutor Rafael? A gente eu enxergo assim, que quem paga a conta, doutor Leandro, no final das contas, é todo o sistema de saúde, né? O sistema coletivo de saúde. Mas a gente vai por nível. Primeiro, claro, vem o beneficiário, né? Que é o chão de fábrica. É ele que vai sentir o reflexo primeiro. No próximo ano, ele vai sentir o reflexo daquela sinistralidade do plano de saúde. E a gente vai passando de forma sucessiva, né? O beneficiário que não tem condições de arcar vai para o sistema público de saúde. O sistema público de saúde incha, não consegue dar assistência àquilo aos seus usuários, né? Então, é justamente isso, doutor Rafael. A gente tem feito essa busca de demonstrar ao judiciário os impactos daquela decisão, né? Não é uma negativa baseada simplesmente na cobertura ou não. É todo o impacto que aquilo traz para o sistema coletivo, né? Para todas as outras vidas que vão ser impactadas negativamente com aquela decisão, né? A gente tenta tirar um pouco do lado emocional, do lado... entre aspas, né, tirar o lado humano do juiz nessa hora, porque se ele for olhar somente nessa perspectiva, todos os pedidos vão ser deferidos, né? E no final das contas, a Unimed, né, os planos de saúde, as operadoras, precisam fechar a conta. Não tem como manter uma operação dessa se a gente não considerar isso, né? Uma empresa que opera por conta das mensalidades que são pagas, e tem que manter no azul, né? Se fechar no vermelho, continuar fechando no vermelho... É lógica básica, né, doutor? Exatamente. E eu acho que assim, o rol hoje, doutor, ele é um dos argumentos. E talvez nem o mais contundente hoje. O
O rol ele é mais um dos argumentos. Então, a gente tem a medicina baseada em evidência, a gente tem o uso domiciliar, a gente tem diversos outros argumentos. E a própria questão da mutualidade que o doutor colocou, que o doutor Felipe muito bem colocou também. O juiz ele tem que entender que no direito econômico, a gente vai, no final das contas, alguém vai pagar. Porque a Unimed ela é uma cooperativa, né? As Unimed são cooperativas, elas não visam lucro, mas elas também não podem fechar as portas. Mas é isso que eu disse. Porque, veja bem, quando uma Unimed vai mal, a primeira coisa que se faz é captar dinheiro com o cooperado. Mas aí o cooperado vai olhar e vai pensar assim, veja bem, eu cooperado médico, ao invés de eu trabalhar e receber, eu estou pagando para trabalhar, né? Porque eu tenho que aportar, todo final de mês vem um boleto da minha Unimed para eu devolver dinheiro para a Unimed, porque ela está em situação financeira difícil. Me desinteresso em ser cooperado, ok? E aí você começa a ter a perda de capital humano, ok? Se a Unimed absorver o prejuízo, né, esse déficit financeiro, ela vai para a insolvência. Ela indo para a insolvência, não vai ser aquele beneficiário que pediu a Inspirasa de 4,5 milhões. Vão ser as 100 mil vidas, as 88 mil vidas que vão ser prejudicadas. Inclusive a que pediu Inspirasa. Entendeu? Ou quem vai pagar a conta vai ser o beneficiário. E aí, eu que não usei o Inspirasa, vou ser punido por aquele que fugiu à regra. Bom, Leandro, deixa eu só fazer claro, acrescentar, voltando àquele caso da cefaleia. As considerações finais, tá bom, Renato? Só para concluir aquele caso do que é interessante da cefaleia, é uma situação. A pessoa que pediu era um profissional liberal. Então, começa por aí. Tinha uma atividade lucrativa. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é um remédio que você compra em qualquer farmácia. Então, eu mostrei isso no parecer para o juiz, várias farmácias de internet vendendo aquele medicamento. E, por fim, indo para a medicina baseada em evidência, aí que o Rafael comentou, eu bati na tecla o seguinte, se você for ler o trial do medicamento, o trial em si, para mim, foi considerado muito fraco, porque ele não comparou. Explica o que é trial, Renato. Trial é um estudo que a gente faz, que é feita uma pesquisa bancada pela indústria, né? Então a indústria que paga, ela quer entrar com remédio no mercado, então ela acaba pagando uma faculdade ou algumas instituições para se fazer uma pesquisa e comparar se o remédio dela é efetivo. É a pesquisa com viés. Com viés. E nesse caso, olha só o que aconteceu. Eles não compararam com nenhum remédio para cefaleia. Eles simplesmente compararam o seguinte, olha, o remédio do preço da cefaleia é uma injeção subcutânea, igual a insulina, né? Então, assim, eles compararam os pacientes que faziam esse remédio subcutâneo com injetando soro no subcutâneo. E só que 40% das pessoas melhoravam com soro. Então, ou seja... Efeito placebo? Placebo era efeito placebo. É isso que eu ia falar. Então, foi isso que eu mostrei para o juiz. Olha só o tamanho do efeito placebo que tem esse medicamento. E não comparou com o topiramato, que seria um remédio passível de se comparar, que é um remédio para isso. Então, ou seja, o trial correto é aquele trial que você compara com o que tem de melhor no mercado hoje. Então, eu estou trazendo um negócio novo, vou comparar com algo que é o padrão. Não, esse trial desse fabricante foi remédio novo com soro. Então, ou seja, tem muito viés da indústria. E aí o juiz entendeu e concordou com isso. A gente teve um caso aqui, viu? Você me lembrou desse viés. Tivemos um caso aqui que foi um pedido de aquela prótese craniana. Isso é famoso, né? Um bebê. Para plagicefalia. Exato. E a gente fez a pesquisa aqui, identificou que que o médico que prescreveu essa prótese craniana é o mesmo médico. É o dono. É o dono. É o dono da empresa. Ele é o dono da empresa. É o único que detém o direito de fazer a importação. Não, e ele que fabrica, né? E ele que fabrica. Agora ele está fabricando. Mas isso é comum. O produto que eu quero é minha esposa, coincidentemente, que é proprietária da empresa que faz a importação. Isso é muito comum. Aí você entra no site lá da clínica, né? Que o médico é vinculado, tem lá o passo a passo do que fazer para entrar na justiça. Só um caso rápido, doutor, que é interessante e casa bem com isso. A gente tem agora um método que é novo, que está sendo pedido de terapia, né? Terapia, na verdade, ela... A MIG e a trainee. A MIG e a trainee. Bom,
O que acontece, doutor? Eu recebi 2 processos desses só por enquanto aqui e fui pesquisar. E algumas Unimedes estão com bastante processo. Não sei se da doutor Felipe, a Unimed Botucatu, ela tem bastante processo disso. Mas eu fui ver a petição inicial e o advogado é de uma cidade que chama Caeté, alguma coisa assim, Caratá. Bom, não lembro direito o nome da cidade. Mas é uma cidade de Mato Grosso do Sul. Eu fui pesquisar o OAB do advogado no estado de São Paulo. A OAB do advogado, ele tem processo em Guarulhos, vários processos em Guarulhos, tem processo em diversas cidades, Ele tem escritório em Mato Grosso do Sul. Aí eu descobri que quando esse método, ele alguma clínica compra esse método, adquire esse método, esse advogado ele começa a entrar com a ação para os beneficiários. E eu coloquei na peça, eu falei, né? Eu coloquei na peça, por isso eu posso dizer com tranquilidade. Eu falei, bom, será que ele é advogado do beneficiário ou ele é advogado da empresa que está vendendo esse método? Porque não tem sentido um advogado que trabalha em Mato Grosso do Sul, que tem escritório fixo em Mato Grosso do Sul, ter paciente, aliás, ter cliente em todo o estado de São Paulo e justamente nos locais em que são abertas essas clínicas desses métodos. Então, quer dizer, o juiz, no final das contas, e esse é o conceito que eu trago para o judiciário às vezes, doutor, toma cuidado, porque o judiciário está sendo um instrumento. Esse método, o NATJUS já falou que ele não é reconhecido, o NATJUS já falou que ele não é melhor que os outros métodos. Vários posicionamentos. Recentemente eu vi mais de 15 decisões de NATJUS diferentes, porque são personalizados, da ineficácia e a falta de comprovação e aí a gente das técnicas. A gente trouxe a discussão para o juiz, doutor, não era melhor ele estar fazendo um método reconhecido que a criança vai melhorar, do que trazer um método que nem é reconhecido e que custa, doutor, pelo menos aqui na nossa região, R$25 mil por mês. Então, assim, a dúvida que eu coloco é justamente essa. Essa pessoa, esse advogado, ele é advogado da empresa, né? E aí ele está defendendo não o próprio cliente dele, que pelo código, pelo estatuto da OAB, ele deveria estar defendendo os interesses do cliente dele, ou ele é advogado do dono da empresa, que está vendendo, na verdade, não é nem um método, né, doutor? É uma marca, o treino é uma marca, que está vendendo um método para as pessoas. Então eu fiquei bastante preocupado com a situação, e a gente vê em outros casos, né? O advogado que não é advogado da parte, da indústria farmacêutica. A gente acaba... Só fazer um parênteses, naquele caso que eu falei, eu tive um caso que a gente conseguiu de Inspirasa 2 anos atrás, nós descobrimos, vamos chamar assim, de quase que um cartel, porque era o mesmo médico que prescreveu 18 vezes para pacientes, todos fora da bula, fora do Conitec, em cidades diferentes, e era o mesmo escritório de advocacia. Então, assim, você vê que já é algo casado. E recentemente eu descobri uma situação. A manipulação também do judiciário. Manipulação do judiciário. E eu descobri também agora recentemente uma situação do médico no Paraná indicando cannabis só por teleconsulta. Ele já avisa no site dele que é só teleconsulta, né? O paciente era aqui do interior de São Paulo, cidade super pequena, advogado de Santa Catarina e o médico lá no Paraná. Ou seja, a gente também colocou isso aí. Isso está sendo muito comum, né? Às vezes está até nos Estados Unidos, né, doutor? Está lá e fazendo consulta aqui. Lógico. Doutor Felipe? Nesse caso interessante aqui, eu mencionei no início que a gente tem cerca de 5, 6 liminares aqui semanais. E 80% dessas liminares são de 3 escritórios. Quando vem de um escritório, é para tratamento de transtorno espectro autista. Quando vem de um outro escritório, é para cirurgia pós-bariátrica. E quando vem de um outro escritório, é para importação de canabidiol. Se especializaram, né? E além disso, vou adiante. Porque para mim é mais grave. Causa estranheza o acesso a esses beneficiários. Com certeza. Que todos os beneficiários têm o mesmo acesso? Por isso que a ideia, né, para fortalecimento das Unimedes, agora eu falo em relação a forma inteligente de se pensar, a Unimed é top of mind há muitos anos, se não a maior operadora de saúde suplementar do Brasil, como marca. É hora de todo o sistema Unimed centralizar essas questões jurídicas em algum local. E a proposta é que esse local seja a Unimed CBS, que é uma cooperativa de segundo grau, que o DNA dela é prestar serviços e trazer soluções para as Unimed singulares, porque a gente só vai ver isso, doutor Felipe, doutor Rafael e doutor Renato,
da repetição de escritórios, repetição de petições iniciais, os copia e cola de petições iniciais, se todos esses dados estiverem centralizados num banco de dados únicos. Espera um pouco. Olha, aqui em Fortaleza, eu tenho a mesma situação de Ribeirão Preto, que é a mesma situação de Marília, que é a mesma situação de Botucatu, que é a mesma situação de Lins. Opa, e é o mesmo escritório de advocacia? Aí, eu, com todos esses dados centralizados, tenho uma robustez para chegar para o judiciário e falar, olha, gente, olha o que está acontecendo. Então, eu vejo com muita atenção, vejo com muita pertinência todas essas colocações. Infelizmente, felizmente, quando a gente está falando com pessoas tão agradáveis, o papo corre solto e passou muito rápido o nosso tempo aqui, já até estouramos o nosso tempo. Então, quero lembrar que talvez a gente vai ter que marcar uma segunda rodada para a gente continuar esse papo, trazer mais ideias. Esse assunto, Rafael e Felipe, ele é inesgotável, tá? Cada dia, se a gente se reunir todos os dias para fazer esse bate-papo de 1 hora, sempre vai ter um exemplo que o Rafael vai trazer, que o Felipe vai trazer, que o Renato vai trazer, porque sempre tem coisas novas aparecendo. Digo que existem empresas que prestam terapias especiais, que elas que pagam a mensalidade do beneficiário. Ela coloca o beneficiário conhecidamente já com alguma patologia que necessite de terapias especiais, eles compram o plano de saúde para esse beneficiário e dão todo o suporte, vão pagando a mensalidade, porque ele vai pagar uma mensalidade em média de do ticket de R$500, e ele vai receber por mês R$25 mil. É um excelente negócio. Bom negócio. Bom, quero agradecer a presença do Dr. Felipe, do Dr. Renato, Dr. Rafael, muito obrigado a vocês pela presença, e vocês que vão encerrar cada qual aí fazendo as suas considerações finais. Não tem tempo para as considerações finais, fiquem à vontade para falar o que quiserem nas considerações finais e as despedidas. Muito obrigado a vocês, viu? Podemos começar com o Rafael, que está aqui presente, e na sequência vamos para o Felipe. Dr. Renato, o senhor encerra mais esse Intercooperação Podcast, o segundo podcast da Unimed CBS. Muito obrigado a todos os ouvintes. Doutor, eu queria agradecer o convite, parabenizar o doutor Felipe pela discussão de alto nível, doutor, porque realmente... e o judiciário ele também sente falta disso, ele sente falta de que os advogados eles levem uma discussão de alto nível para ser debatida nos processos, né? Então, parabenizar o doutor Renato, o doutor Leandro. Eu acho que esses produtos que eles estão sendo colocados, eles serão de grande valia para as Unimedes, não só para as Unimedes pequenas, mas para as Unimedes grandes também, porque a partir do momento que a gente tem um produto que ele é um produto fixo, né? Ele é um produto já pré-estabelecido, mas que permite, como o doutor Renato falou, essa interação do advogado com a parte médica, com a parte de auditoria, só tem ganhos, né? Só vai ter ganhos e vai ter maior qualidade naquilo que é feito, tanto pelo advogado quanto pela auditoria, né? O doutor Renato, eu achei que o doutor Renato fosse até formado também, porque ele em direito, porque ele também ele fala muito bem e trouxe diversas colocações que são bastante técnicas, viu, doutor? Do ponto de vista jurídico. Então, só tenho a agradecer, só tenho a elogiar esses produtos, doutor, e dizer que é um embrião, na verdade, me parece um embrião, mas é um embrião de bastante promissor. Bastante solidez. Bastante promissor. Eu acho que já é um produto, né? Nem sim, é um produto já de prateleira na Unimed CBS, onde a gente já roda esse produto, né? E convidamos as outras Unimedes de todo o Brasil a conhecer esse produto, ok? Parabéns, doutores. Obrigado. Doutor Felipe? Bem, agradeço novamente, Leandro, a CBS pelo convite aqui, pela lembrança. Foi uma satisfação conversar com vocês. Doutor Rafael, foi um prazer também dividir a mesa contigo. Doutor Renato, me tornei um admirador depois que passamos a conversar quase que semanalmente, né, quase diariamente, sobre os nossos casos.
E o apoio que a CBS tem dado aqui à Unimed Botucatu tem sido fundamental, na verdade, para poder dar embasamento, dar solidez aos nossos argumentos, né? A gente conversava há pouco que não basta mais aquela defesa, aquela negativa geral porque não está no rol ou porque não está no contrato. Isso já foi por terra, né? Então, se a gente não aprofundar a discussão, a gente não levar isso para um outro patamar de discussão técnica, né? E até mostrar isso de uma forma imparcial para o juiz, falar, olha, não importa se é um médico da Unimed ou não que está dizendo isso, a ciência é uma só, né? A evidência da ciência é uma só, então vamos por esse caminho, e é esse suporte que a gente tem buscado e a gente tem tido retorno, assim, fantástico, e sem dúvida vai ser consolidado aí com as demais Unimeds, e é o que eu tenho para contribuir, espero que tenha contribuído também, e agradeço novamente, doutor, pelo convite. Doutor Renato? Bom, para mim foi um prazer realmente, né, participar dessa mesa aí com o Leandro. Já nos tornamos amigos, né, e admiradores mutuamente. O Felipe não conhecia, mas já percebi que ele é um entusiasta do direito médico, né? E o Felipe também. O Felipe tem a pós-graduação dele também. E assim, o Rafael, na verdade, assim, eu tive que aprender, né, correr atrás. Então, eu fiz a pós em direito, hoje eu sou amigo de vários advogados, trocamos bastante figurinha, inclusive eu tenho intenção de um dia talvez ser advogado. Não sei se advogado ou só bacharel, mas eu já estou me preparando para isso, para tentar ver se eu consigo melhorar um pouco, conhecer mais a doutrina jurídica, né, para poder melhorar os pareceres médicos, né, assim como o Hermes fez. Então, assim, foi uma honra tê-los aqui, e a gente está com esse produto, acho que bastante sólido na CBS, para poder oferecer a todas as operadoras clientes aí. É isso aí, um grande abraço a todos. Abraço a todos, muito obrigado. Unimed CBS, uma cooperativa que cuida das Unimedes singulares. Conexão, onde você estiver, nós estaremos.